Glória a Deus. Abençoe a casa, a vida, a família. Deus esteja abençoando. Glória a Deus. A obra ali de Deus, congregação. Voltando 2 horas da tarde. Chegando agora. Nós estamos 9 horas e 12 minutos. Ao nome de Jesus sendo glorificado e exaltado. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. A comunhão com Deus, na comunhão com Jesus. Amém? Toda a honra, toda a glória entregada para Jesus de Nazaré. Amém? Ele é fiel e justo e verdadeiro. Amém? A gente sempre glorificar esse Deus, exaltar esse Deus todo momento, né? Só Ele podemos renovar nossas forças no Senhor Jesus Todo-Poderoso, não é? Então, Deus abençoe, irmãos. Obrigado, né? Cada vida, cada família que tem orado por mim, intercedido por mim, ela está agradecendo, né? Pegar muita retratação. Da hora que você quem está na frente, guerreando para respeito para almas, para vidas. Deus é caro com você, sendo contigo, né? Pagando o preço. Davi, como das vezes não tinha ninguém para enfrentar o gigante com ele ali. Ele me enfrentou o gigante. Foi. Elias, si próprio, enfrentou os profetas de Baal. Ali Eliseu estava ali. Ali Eliseu não tinha sido preparado nem para estar do lado de Elias. Enfrentou os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Um profeta contra os 450 profetas de Baal. E tinha mais profetas lá ainda, né? É desse jeito, viu? Moisés, às vezes com Faraó. Moisés ficava lá cada vez confrontava Faraó para libertar o povo de Israel do Egito. Não foi? Exato. Moisés ali não entrou na terra prometida. Era para ser o primeiro a entrar na terra prometida. Não entrou na terra prometida. Quem entrou? Josué e Caleb, né? Por causa de quê? Moisés não entrou. Virou a rocha. Por causa de quê? Moisés não entrou. O que aconteceu? A Bíblia fala, no livro de Números, ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Coxita. Ele estava convivendo com uma mulher que não era hebreia. E casou com uma mulher que não era hebreia. Não foi? E aconteceu, talvez 2 lados. Porque ele feriu a rocha. E no segundo lado, porque casou a mulher que não era ali das hebreias. Não era hebreias. Entendeu? Hebreia muitas vezes é aquelas coxitas que não adoravam os outros deuses, não adoravam Deus verdadeiro, não buscava Deus em espírito e verdade, né? Não estou falando o caso bíblico, eu estou falando bíblico, entendeu? Então, eu te falo, Jó também se passou a situação, ninguém passou a situação juntamente com ele. A mulher de Jó estava lá do lado dele, amaldiçoou de Deus, mas quem estava ali cuidando da lepra dele? Quem estava ali cuidando, trocando as vestimentas de lepra de Jó? Quem estava ali dando comida para Jó? Quem preparava comida para Jó? A Bíblia não relata, né? Se a mulher dele, se é alguma serva, não relata. Entendeu? Passou sozinho. Jonas, no barco, para Nínive. Era para levar toda a família, e fosse no caso pregar em Nínive. Onde estava a família de Jonas? Não sabe onde estava a família de Jonas, né? Talvez ele tinha família ou era ausente. Mas ali era que se ele não fazia a vontade de Deus, se não fazia a vontade do Senhor, o que acontecia? Se não fazia a vontade de Deus, né? Ele morreria? Ele estava no barco, a tempestade. Se ele não saísse daquele fundo do barco, ele ia morrer? Jonas ia morrer? Já parou para prestar atenção? Se Jonas não clamasse ali, quando lançaram ele no ventre do peixe, se ele não clamasse a Deus, ele ia morrer? Se ele estivesse naquela cidade, onde debaixo da baboreira, debaixo da árvore, ele ia morrer? Porque a Bíblia fala que ele construiu uma casa, uma cabana. Ele construiu foi o quê? Uma cabana.
não foi? Aí Deus aí não falou com ele. Aí Deus permitiu uma boboreira crescer. Ele estava fazendo de sombra, na cabana dele tá fazendo de sombra, né? Tava fazendo de sombra. Aí resolveu o quê? Perdão, irmãos, de escuridão aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Aí fez o quê? Debaixo da sombra da cabana. Agora está debaixo da sombra, debaixo da boboreira, escondendo debaixo da boboreira lá, ó, na sombra. Aí Deus permite o quê? Um sol. E um sol bem forte. Fere a cabeça de Jonas. Por que fere a cabeça de Jonas? Que nem tinha mais sombra na árvore. Aí fere. Aí ele desmaia. Aí ele pede a morte. Jonas capítulo 4 fala que ele pede a morte. Ele está pedindo a morte. E Deus não mata ele. Ele está pedindo a morte. Deus não mata ele. Né? E aí, Deus permite aquela árvore se tornar cheia de bicho. Aquela árvore apodrece. Aquela árvore perece. Né? E aquela árvore ali, Jesus lá falou. Eu não tenho compaixão da cidade de Nínive. Você não tem compaixão desta árvore, mas não tem compaixão da cidade de Nínive. E todos precisam de quê? Como Mateus 12, versículo 41. Precisa de arrependimento, né? Existia a maior pregação do qual o profeta Jonas? Qual é a pregação mais do que o profeta Jonas? Quem é maior que o profeta Jonas? Jesus, né? E a Bíblia fala, Mateus 12, 41, repetindo isso de novo, repetindo essa mensagem, a Bíblia fala mais uma vez sobre a questão desta mensagem, porque eles que se arrependeram, os ninivitas que se arrependeram, vão de julgar essa geração que está vindo, essa geração que chegou, essa geração que quer desobedecer o Senhor, que vai obedecer a vontade de Deus. Uma geração que ainda quero falar para a vida dos irmãos, uma geração conforme tinha Zacarias, não era? Zacarias que nasceu ainda João Batista, ele ficou calado, ele ficou como ovelha muda, até João Batista nascer. Hoje está tendo uma geração que mesmo João Batista nasceu, meio que o profeta verdadeiro já nasceu, mas quer ainda calar, quer se calar, a verdade se quer se calar, o arrependimento quer se calar, o temor quer se calar, ser fiel ao Senhor quer se calar, entendeu? Quer se calar. Tem muita coisa errada que quer se calar. Tem muita obra que ainda tem tentado se calar. A obra de edificação, de reconstrução, a obra de avivamento, quer se calar. A obra de ser cheio do Espírito Santo, quer se calar. Não pode se calar, né? Não pode se calar. Que a Bíblia fala lá, ser cheio do Espírito Santo, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso a minha profecia não pode se calar. Esta palavra não pode se calar. Ei, a palavra não pode se calar. A profecia não pode se calar. E muitas vezes tem pessoas que acham profecia, palavra pode se calar. Não se cala, não se calou e nem jamais venha calar. Mas as pessoas, não é as pessoas, mas os dons tentam se calar. Usa o dom para não se calar. Usa a prudência para não se calar, né? O amor de Deus não pode se calar. Oh, Jesus, eu vou falando, né? Então, tem muitos que era para obedecer o Senhor Jesus, querem se calar. Mas tem hora que a gente se cala para Deus falar. É uma situação que a gente se cala para Deus falar. Às vezes usar alguém para falar, né? Mas tem hora que a gente tem que falar. Se o João Batista, se não clamar, se não der certo, arrependai-vos que eu chegar ao reino do céu, né? Havia arrependimento. Houve arrependimento verdadeiro? Ou houve só para ser discípulo de João? Muitos foram batizados para ser discípulo de João. Muitos foram batizados para não ser discípulo de Jesus. Você não nasceu para ser discípulo do homem. Você nasceu para ser discípulo de Jesus. Você não nasceu para ser instrução do homem.
Você nasceu para ser instruído por Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, te guarde, livre de todo mal. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus, quero essa palavra aí